Olá, meus queridos amados, meus irmãos em Cristo, mais uma vez seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje é neste sábado, 19 de junho. Quando sou fraco, então é que sou forte. É uma palavra muito estranha para nossos conhecimentos humanos, que foi retirada para nós hoje na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. A busca de viver espiritualmente em Cristo nos ensina os graus da humildade, o temor de Deus e a obediência aos preceitos divinos, que são os graus mais elementares. A obediência em escutar os conselhos, o amor pelo zelo de Deus, ser mais plenamente Jesus, unir-nos ao seu divino coração e contribuirmos com ele para a salvação das almas. Quanto mais fraco é o homem, mais forte é a operação do poder de Cristo no meio deles, no meio de cada um de nós. O Senhor utiliza dos apóstolos, o Senhor utiliza dos profetas, o Senhor utilizou de Nossa Senhora, Nossa Mãe Maria, como mensageiros que não confiam nas suas próprias forças, mas que reconhecem a sua completa dependência de Jesus. Maria foi humilde e plena. Maria totalmente humilde diante de Deus. É a humildade, é a fonte de todas as graças da glória dos céus. Deus olhou com amor e acumulou com as suas graças a sua humilde serva. Assim perguntamos para nós mesmos onde nós nos encontramos a respeito dos preceitos, dos conselhos da humildade. É preciso que pratiquemos o desapego, que busquemos a pureza e a humildade. Amados irmãos em Cristo, queremos agradecer a cada um de vocês que estão conosco e assim permaneça conosco nessa evangelização. Neste momento das nossas orações, possamos levantar nossos olhos aos céus. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a graça, ó Pai amado, de sermos humildes e confiantes, de permanecer, Senhor Deus, constante, contente, feliz com a vossa vontade em todo lugar, em qualquer situação. Que Nossa Senhora, Virgem Maria, nossa Mãe, oponha a nossa fé, que aumente a nossa fé, que nos ensina a ter esperança, que nos ensina a ser disponível ao serviço da palavra. Mãe maravilhosa, Mãe misericordiosa, Mãe alegre, Mãe fecunda na presença do Espírito Santo. Somente a Ti, ó Mãe, que queremos nos entregarmos nesse dia. Que a Senhora, ó Mãe, nos cubra com o vosso manto, nos ensina a saborear o olhar do nosso Salvador, nos ensina a gloriar, adorar Jesus Cristo no mais alto. Contigo, ó Mãe, contigo, ó misericórdia, derramada sobre cada um de nós, de todas as gerações. Assim vos pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, será que é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem unido a Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se ele foi arrebatado com o corpo ou sem o corpo, eu não sei. Só Deus sabe.
Sei que esse homem, se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem consegue pronunciar. Quanto a este homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas evito gloriar-me para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim, o que ouve de mim. E para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A este propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Pois isto, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que teme nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Provai e vede quão suave é o Senhor. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor esteja convosco, disseram no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem juntam em armazém. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E porque ficais preocupado com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele
muito mais por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, basta os seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, queridos amados. Hoje é nossa reflexão neste sábado, dia 19 de junho. Muitas pessoas dizem que é muito fácil viver aqui neste mundo, pois tem de tudo. Deste modo, muitos não querem morrer por medo de perder essa vida fácil, para poder perder essa vida deste mundo. Mas se a gente observarmos bem, na realidade é muito difícil viver neste mundo de hoje. Todos os dias nós temos que ser pessoas diferentes para agradar as pessoas, para agradar o ritmo que o mundo está oferecendo, para agradar o ritmo que o mundo também está ditando. Isso é ser pessoas escravas, pessoas falsas, pessoas malvadas. E mesmo assim, somos criticados por não saber como lidar com as situações na qual nós encontramos ou que estamos enfrentando em nossas frentes. O mundo ele é muito rigoroso, ele é muito malvado. Na nossa frente nos diz que nós somos os melhores. E quando nós viramos as nossas costas, sentimos o punhal penetrando em nossas carnes, fazendo depois de nós um churrasco para tratar os lobos com um cheiro de enxofres. Ninguém pode servir a dois senhores, ou não gostará de um deles, ou estimará o outro, ou amará aquele, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Assim nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Temos que nos decidir qual Senhor queremos servir. A Deus, um Pai amoroso, bondoso, fiel, que nos dá a liberdade de agir, ou ao mundo, um psicopata em forma de pai, um falso pai que deseja ganhar tudo, não importa a sua presa. O que importa é o desejo carnal mundano de ser. Portanto, os bens que o ser humano mundano procura é a avareza que o mundo coloca em seus corações. Mas também é a malícia com que o homem as procura para possuir, cheio de malícia em suas mentes. Anseia na busca de bens mundanos, mas também com muita maldade no coração. Revela como está de fato a sua fé, frequentemente denunciada quando a gente olha no Evangelho de Mateus, lá desde o capítulo 8 e em diante, a gente sempre vai ver essas denúncias que o Evangelho nos fala. Mas também mostra a péssima condição da confiança na providência divina.
Se nós analisarmos de fato a primeira leitura de hoje, principalmente lá no versículo 9, de bom agrado prefiro gloriar-me na minha fraqueza para que habite em mim a força de Cristo. Isso afirma para nós, Paulo, quando escreve aos Coríntios, mostra a facilidade do orgulhoso em se gloriar diante das suas obras, diante de suas sustentações. Olha quantas pessoas que hoje ficam sustentando pela internet, pelas mídias, os bens materiais que têm, os seus bens mundanos. Paulo, ele mostra que não é fácil louvar a Deus em nossa fraqueza. Quando estamos escondidos, facilmente nós caímos no orgulho, em nossas obscuridades, em nossas enfermidades. Mas quando temos ou julgamos ter alguma razão para nos gloriar, mais uma vez, facilmente caímos no orgulho. Paulo mostra, e Paulo também diz que ele está consciente do perigo por causa das suas revelações extraordinárias que ele mostrou para nós na leitura de hoje, que recebeu de Deus. Deus permitiu-lhe o espinho na carne, que lhe fazia recordar permanentemente da sua fragilidade, mas que também lhe dava a certeza de que a força de Deus lhe era mais do que suficiente para viver a realizar a missão que lhe fora confiada. Basta-te a minha graça, porque a força manifesta na sua fraqueza. Diz assim Deus. O apóstolo, então, ele confia, ele abandona-se a cada dia mais, e a cada dia mais ele verifica a verdade das palavras. Por isso que ele fala alto: quando sou fraco, então é que sou forte. Essas palavras são resultado de uma experiência forte com a presença de Cristo e na sua dura fragilidade, na sua carne humana. Mas também mostra o poder de Deus que está em todos aqueles que acolhem, que são chamados ao serviço, que são chamados aos seus mistérios, que são chamados para servir a Deus em todas as formas, nos hospitais, nos casamentos, na igreja, em todos os outros locais nós somos chamados. Jesus nos mostra esses exemplos de fé, de confiança, de apontar as aves dos céus, aos lírios dos campos. Se essas criaturas que hoje vivem e amanhã estão mortos, eles não são alimentados também pela providência de Deus? E quanto aos homens, a quem foi prometida a eternidade, serão alimentados por Deus? Temos que priorizar. Devemos nos perguntar qual a nossa necessidade, se são os bens espirituais ou os bens mundanos. Assim, primeiro buscamos os bens espirituais, porque eles nos darão o verdadeiro sentido e o justo valor dos bens materiais. A verdadeira preocupação do homem tem que ser o reino de Deus, permanecer em Cristo, reconhecer o senhorio de Cristo e se derramar nos braços do Pai. A experiência de Paulo nos mostra e também nos recorda a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Maria, a Virgem de Nazaré, que reconheceu a sua pequenez, a sua fragilidade, mas também se alegrou com ela porque ele lhe atraía a especial atenção de Deus. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Perante a missão que o Senhor lhe confia, Maria permanece tranquila, contente, em paz e abandona-se na vontade de Deus. Não se preocupa consigo, mas com o projeto em que Deus a lhe envolve. É assim que temos que viver toda a nossa vida, ao lado de Jesus,
ao lado de Cristo, cuidando de Cristo, servindo e acompanhando Jesus em todas as suas partes. Como Maria fez, assim também nós temos que ter essa atitude de paz e de confiança. Como Maria, como São Paulo, também para cada um de nós. Não importa onde estamos agora neste momento, é um ato de adoração, uma oração, uma resposta de amor, realizada na união de amor e de sofrimento com Cristo. Queridos amados irmãos de Cristo, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.